Uma coisa interessante, o Rabino Eliyahu, sobre uma opinião do Talmud que há um tal Yeshu Hanotseri, que seria mais ou menos alguém com o nome de Jesus, né? Que há um debate se é o Jesus de Nazaré ou não, né? Falando em português para ficar claro. Tá. Tal como se alguém dissesse, existe um Rogério Vilela. Provavelmente existe mais de um Rogério Vilela no Brasil. Com certeza. Né? Então, então era um nome comum, então há uma dúvida se é ou não é. Jesus era um nome que... Exatamente, né? Porque é um nome cuja origem vem até de Yehoshua, que é Josué. Então era um nome comum. Então, há no Talmud uma passagem de um feiticeiro que tinha esse nome. E aí alguns rabinos pensam, não, esse é o Jesus de Nazaré que era o feiticeiro. Outros dizem, não é. E por que nós entendemos que não seja? Existiu um rabino chamado Avraham ben David, Halevi e ben Daud, um rabino do século XII, que ele foi um grande historiador do judaísmo. Ele escreveu um livro chamado Sefer HaKabalah, Kabbalah aí no sentido de tradição judaica, de compilar todas as tradições judaicas antigas. E ao compilar, ele vai falar sobre esse Jesus, Yeshu, sobre ele, quem ele seria. E aí ele diz que essa pessoa foi aluno de um rabino chamado Yehoshua ben Perahiah, que foi um rabino que viveu no século II antes de Jesus Cristo, ok? Antes de Jesus Cristo. Então veja, esse feiticeiro que existiu, ele foi discipulado por um rabino 2 séculos antes de Yeshua, e depois ele morreu na época do rei Alexandre Yanai, que morreu no ano 76 antes de Jesus Cristo. Então, com base nele, com base também em outros estudiosos, eles chegaram à conclusão o quê? Que se o Talmud está falando de uma pessoa que nasceu muito, muito tempo antes de Jesus Cristo, não pode ser ele. Seria a mesma coisa que alguém dissesse, olha, existe um Rogério Vilela que é um 71, é um bandido, e começa a falar um montão de coisas, eu olho para você e penso, e é o Vilela? Aí alguém fala, poxa, mas ele nasceu no ano de 1940. Pronto, já não é. Já não é, né? Já não Entendi. é. Então, na verdade, é uma pessoa que viveu muito tempo antes, né? Então, vários estudiosos falam que é uma outra pessoa. Só que o irmão Eliyahu falou uma coisa certa. Alguns rabinos, sem se dar conta desse gap temporal, ficam achando que é. Mas eu gosto muito da opinião de um rabino chamado Yaakov Enden, que ele foi um rabino muito importante, porque numa época de antissemitismo muito forte, que os judeus eram perseguidos, a Igreja Católica mandava queimar o Talmud e usava essa passagem desse eixo, esse feiticeiro, dizendo, olha, vocês estão ofendendo Jesus Cristo. E queimava o Talmud, prendia uma série de pessoas. E o Yaakov Enden foi um rabino que ele não acreditava em Jesus como Messias, mas ele explicou categoricamente que esse feiticeiro não é o Jesus Cristo, não é. E ele escreveu uma coisa interessante. Ao fazer essa defesa, ele seguiu uma linha que eu concordo em tudo que ele falou. A única diferença é que ele não crê que Jesus é o Messias e eu creio. Mas ele falou o seguinte, ele falou, olha, o Yeshua, o Jesus de Nazaré, ele foi um judeu, ele foi um rabino, ele ensinou a Torá e ele não veio fundar uma nova religião. Ele e os seus discípulos eram judeus e permaneceram judeus. Porque o que o cristianismo... Ele não veio quebrar isso. A quebrar a Torá, revogar a lei. Porque o que o cristianismo... Nenhum momento ele fala isso. Nenhum momento. Pelo contrário, né? Pelo contrário, ele fala que ele não veio revogar a Torá. O irmão dele, chamado Yaakov Hatzadik, que seria tipo Jacó, o justo, mas as Bíblias botam Tiago, até para tirar a judaicidade, tira Jacó e bota Tiago, que isso está no meu livro, tem fontes históricas dizendo que após a morte de Jesus, o irmão dele assumiu a liderança e a carta de Tiago na Bíblia é dele. Nessa carta de Tiago, ele fala expressamente para as pessoas cumprirem mandamentos da Torá e praticarem Masim Tovim, boas obras. Essa carta é uma carta falando, tá na Bíblia, carta de Tiago, para cumprir Torá e fazer boas obras.
Só que veja, Lutero, que falava que a salvação era só pela fé,